Olá, alunos! Bem-vindo ao curso Múltiplos Online. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. E na aula de hoje, nós vamos ver algumas dicas sobre o artigo 100 da Constituição. O artigo 100 está dentro do assunto Poder Judiciário. É ele que fala sobre execução contra a Fazenda Pública, a expedição dos precatórios, a famosa expedição dos precatórios. Esse tema, que é muito controvertido, muito discutido, que interessa a todos, interessa também a você que vai se preparar para um concurso público. Qualquer concurso público em que esteja incluído o tema Poder Judiciário, especialmente para aqueles que pretendem fazer carreira nos tribunais, qualquer concurso público que tenha judiciário, você vai ter que dominar esse artigo 100. Então, o artigo 100, que fala da execução dos precatórios, ele é um artigo que, ao longo da Constituição de 88, desde a sua expedição, desde a proclamação da Constituição, em outubro de 88, ele vem sofrendo várias alterações. A gente tem a alteração do artigo 100, vejamos aqui, pela emenda 20, pela emenda 30, em 2000, pela emenda 37 e, por último, pela emenda 62 de 2009. A emenda 62, amigos, ela trouxe várias novidades ao artigo 100. Ela estendeu o artigo 100 com a emenda 62, ele cresceu, ele ganhou vários parágrafos e vários detalhes que devem ser objeto de estudo de forma atenciosa por vocês. Agora, quando nós falamos de execução contra a Fazenda Pública, a primeira coisa que nós temos que perceber é que na execução contra a Fazenda Pública, diferente da execução contra o devedor solvente, o devedor particular, a pessoa física, a pessoa jurídica, direito privado, na execução contra a Fazenda Pública não há penhora dos bens públicos. Os bens públicos não podem ser penhorados. No caso do particular, no momento em que o particular não paga a dívida voluntariamente, existe o procedimento previsto no Código de Processo Civil de utilização dos bens, de penhora dos bens, para poder esses bens do particular serem usados para pagar a dívida. Mas isso não pode ocorrer com os bens públicos. Então, o que ocorre? Quando o indivíduo é credor da Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, ele vai ajuizar uma execução contra a Fazenda Pública. O procedimento processual ele é especificado pela legislação processual, pelo Código de Processo Civil e pelas legislações que atualizaram a nossa legislação processual civil e sentença definitiva condenando a Fazenda Pública a pagar a dívida líquida já, sentença expedida e transitada em julgado, vai ser expedido o precatório judicial. Agora, quando nós falamos de precatório, o que é o precatório? O precatório, na verdade, ele pode ser visualizado como uma ordem judicial de pagamento da dívida, paga a dívida pelo poder público, pela Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, ao credor, ok? Vejamos aqui alguns conceitos. O que é precatório judicial? Instrumento no qual se cobra um crédito sobre o poder público, ou seja, sobre a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal. Um outro conceito para a gente aqui, simples, é uma ordem judicial de pagamento emitida contra o poder público, emitida contra a Fazenda Pública em favor do credor. Então, o poder público, a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, quando é expedido precatório, ela recebe uma ordem de pagamento desses valores previstos no precatório. E a gente pode ainda usar um outro conceito de Humberto Teodoro Júnior aqui, que é um autor processualista, em que você tem um estudo aprofundado sobre o procedimento processual da execução contra a Fazenda Pública. Ele, nos seus argumentos, diz que o precatório ele é uma simples requisição de pagamento feita entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, conforme dispositivos no Código de Processo Civil. Ou seja, quando Humberto Teodoro diz requisição, simples requisição, percebam o termo, não é um requerimento, é uma requisição. Requisição é ordem, é uma requisição dada pelo
Poder Judiciário para que a Fazenda Pública pague a dívida, para que a Fazenda Pública cumpra a sua obrigação através do pagamento do precatório, correto? E aí nós temos a primeira argumentação do artigo 100, que é o que diz o caput do artigo 100, que é o que justamente vai anunciar o pagamento dos precatórios. Vamos ver o que diz o caput do artigo 100? Ele diz assim: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. O artigo 100, no seu cabeçalho, no seu caput, ele anuncia que os precatórios serão expedidos obedecendo rigorosamente a ordem cronológica de expedição dos precatórios. Percebam que a Constituição se preocupou em dar um tratamento isonômico aos credores, ou seja, no momento que os credores da Fazenda Pública, ou federal, ou estadual, ou municipal, vão receber os valores correspondentes aos precatórios, para que não haja preferência, para que não haja preterimento em relação a um e preferência em relação a outro, a Constituição determinou a obediência à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Mas este mesmo artigo 100, que no seu caput, fala da obediência pela ordem cronológica de expedição do precatório, e isso vai ser regra aplicada na nossa aula toda hoje, esse mesmo artigo 100 que fala de ordem cronológica, ele diz na sequência, nos seus parágrafos, sobre algumas categorias de credores que terão alguns privilégios, que terão prioridade, ok? Há uma preocupação da Constituição, e isso foi introduzido pela emenda 62 de 2009, há uma preocupação em proteger determinados credores de acordo com a sua condição de saúde, de acordo com a sua condição de idade e se esses credores são credores de natureza alimentícia. Vamos ver mais um pouquinho aqui o que diz o texto? A gente vai perguntar o seguinte: quais são os precatórios que serão pagos? Os precatórios que serão pagos na ordem cronológica de apresentação deles serão os precatórios apresentados até o dia 1º de julho. Existe uma fila de precatórios, ok? E essa fila de precatórios ela vai encerrar a cada 1º de julho de cada ano. Olha o que diz o texto. Parágrafo 5º do artigo 100, acompanhem aí. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Vamos falar dessa atualização monetária já já. Então, vejamos. A obediência à ordem cronológica do precatório é daquele expedido até o dia 1º de julho de um ano, ele será pago até o final do exercício financeiro seguinte. Preste atenção. A Constituição, no artigo 100, no caput, ela estabelece uma regra. Essa regra tem que ser seguida durante todo o nosso estudo hoje. A ordem cronológica de apresentação dos precatórios deve ser seguida no momento do pagamento, ok? Agora, o parágrafo 5º, que eu acabei de ler com vocês, ele diz o seguinte, que o precatório expedido até 1º de julho daquele ano deve ser pago até o final do exercício financeiro seguinte. Então, vamos usar um exemplo? Se o parágrafo 5º diz que o precatório expedido até 1º de julho de um ano vai ser pago até o final do exercício financeiro seguinte, nós vamos, então, concluir que aqui é o final da fila.
Existe uma fila, uma ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Se diz que expedido até 1º de julho vai ser pago no exercício financeiro seguinte, eu vou concluir que isso aqui é o final da fila. Então, quando é o início da fila? 2 de julho do ano anterior. Ok? Então, vamos aqui simular que esse 1º de julho seja 1º de julho do ano de 2012. Ok? Então, os precatórios, vamos ler aí o parágrafo 5º. Os precatórios que serão pagos serão aqueles expedidos até 1º de julho de 2012 e serão pagos até o final do exercício financeiro seguinte, até o final do ano de 2013. Mas tá, esse é o final da fila. Como é que eu concluo que o início da fila é 2 de julho? Por quê? Porque aqueles expedidos até 1º de julho daquele ano anterior, ele foi aprovado no orçamento e está sendo pago no exercício financeiro seguinte. Então, você tem a fila começando 2 de julho de 2011 até 1º de julho de 2012. Essa fila de precatórios, ok? Ela vai ser observada, obedecida essa ordem, vai ser aprovado no final do ano de 2012 no orçamento do ente federativo devedor, da Fazenda Pública devedora, para então, no exercício financeiro seguinte, no nosso exemplo aqui hipotético, no ano de 2013, vai ser pago os precatórios expedidos até 1º de julho de 2012, obedecendo a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, ok? Então, usando, de novo, o parágrafo 5º, o precatório expedido até 1º de julho deste ano, de um ano, será pago até o final do exercício financeiro seguinte. Você me perguntaria assim, Karina, e aquele precatório que vai ser expedido no dia 2 de julho de 2012, por exemplo, vai ser pago quando? Ele vai entrar na fila, ok? E ele só vai ser pago no decorrer do ano de 2014. Ou seja, essa nova fila aqui, que eu anotei com pincel preto, ela vai começar 2 de julho de 2012 e ela vai até 1º de julho. 1º de julho, pagando aqui o espaço, 1º de julho de 2013. Ok? E assim sucessivamente. Nós temos, então, uma fila sempre se formando a cada dia 2 de julho de um ano e sempre terminando no 1º de julho do ano seguinte. Ok? Mas vamos seguir aqui na nossa argumentação. Eu deixo uma atenção aqui para vocês. Os precatórios judiciais são expedidos após uma sentença definitiva transitada em julgado. Então, a data que a gente tem que observar não é a data da sentença, gente. A data que a gente tem que observar é a data da expedição do precatório. Está aqui. A data a ser observada não é a data da sentença, e sim a data da expedição do precatório. Vamos seguir. Aí a gente faz a seguinte pergunta: quem é o responsável pela expedição do precatório? A Constituição, no artigo 100, diz o seguinte, que o presidente do tribunal é o responsável pela observação e expedição dos precatórios. Sentença transitou em julgado naquela execução contra a Fazenda Pública, vai ter que ser expedido de forma diligente o precatório. Se o presidente do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça competente no caso, ok? Porque essa execução pode ser contra a Fazenda Pública Federal, aí é competência da Justiça Federal, ou pode ser contra a Fazenda Pública Estadual ou Municipal, aí é competência da Justiça Estadual, ok? Então, o presidente do tribunal competente, que de forma omissiva ou comissiva deixar de retardar a expedição do precatório, ou seja, se ele permitir o atraso na expedição de precatório de forma comissiva, por intenção, por ação, ou de forma omissiva,
ele incorrerá em crime de responsabilidade. Ele incorrerá em crime de responsabilidade e responderá por isso, inclusive perante o Conselho Nacional de Justiça. Olha o que diz aí o parágrafo 7º, acompanhem na Constituição de vocês, e aqui no quadro, o presidente do tribunal competente, que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza também essa atuação do presidente do tribunal. Agora vamos seguir numa outra argumentação, que é a do parágrafo 6º. O parágrafo 6º diz o seguinte, que a requerimento do credor, certo? A requerimento do credor na ação de execução contra a fazenda pública, o Poder Judiciário poderá deferir o pedido do credor e deferir o sequestro da quantia que ele tem direito, a que ele tem direito. Ele não vai receber essa quantia antecipadamente. Esse credor, ele vai ter que esperar na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Mas o sequestro da quantia feito o pedido por ele, junto ao juízo competente, faz com que esse juízo, autorizado por permissão constitucional, faz com que esse juízo se obrigue a fazer o sequestro da quantia. Mas que motivos levam a esse pedido? Não alocação de recursos para pagar aquele credor, ou o medo ou o temor de preterimento na ordem de pagamento, na ordem cronológica de expedição do precatório. A Constituição, então, preocupada em manter a ordem cronológica e manter o dispositivo do caput do artigo 100, que é a proibição do uso desses valores para outros fins ou para pagamento de outros credores, ela permite que o credor solicite, diante do juízo, solicite, né, dentro do processo, o sequestro dessa quantia para ele ter resguardado o seu direito, a sua colocação na ordem de pagamento e que esse dinheiro não seja utilizado para o pagamento de outro credor ou para outro fim. Olha o que diz o texto do parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor. O presidente do tribunal não pode decidir o sequestro da quantia se o credor não pedir. O credor tem que solicitar, vigora aí o princípio da inércia do Poder Judiciário, o credor tem o direito de solicitar, mas cabe a ele tomar essa iniciativa. Claro, através do seu advogado, porque isso vai ser peticionado na ação, junto do processo. E autorizar requerimento do credor, continuando aqui a nossa leitura, e o sequestro da quantia respectiva. Aí eu anoto aqui para vocês. Os motivos para o pedido de sequestro da quantia são exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência, medo que o credor pode ter, temor mesmo dele ser, a sua colocação ser desrespeitada, ok? Ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, ok?